O Fala Brasil deste sábado é especial. Vai até o meio-dia ao vivo para atualizar a pandemia e trazer todas as dicas para você. Manter o distanciamento social e ser rigoroso com a higiene são as melhores formas de evitar o contágio, em especial para os idosos, o principal grupo de risco da Covid-19. E para nos ajudar a falar sobre esses cuidados, está conosco hoje a geriatra Luciana Palandri Caran, do HCOR, o Hospital do Coração aqui em São Paulo. Doutora Luciana, muito bom dia para você. Bem-vinda ao Fala Brasil. O afastamento físico, mas não precisa ser afetivo, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Doutora, como que a família pode evitar que os idosos fiquem deprimidos? Porque isolamento social é completamente diferente de solidão e de abandono, né? E eu acho que para os idosos esse é um momento muito delicado. Primeiramente, bom dia, Salsi, bom dia, Tatiana, bom dia aos telespectadores. Gostaria de agradecer imensamente aqui o convite, de estar aqui hoje com vocês para esclarecer algumas dúvidas sobre coronavírus na população geriátrica. É importantíssimo, sim, manter, né, então, esse contato aí com os nossos familiares, né? Hoje em dia, felizmente, nós temos tantos recursos, né? Telefone, através do computador, enfim, então, se fazer presente, né? E mesmo que não fisicamente, mas através dessas tecnologias que nós temos para falar, para trocar uma ideia, para, enfim, para nos vermos, né? Então, temos esses recursos e estimulo fortemente para que sejam utilizados e, enfim, e assim a gente consegue se ver um pouquinho e saber de como estão passando, ter informações, né? Ver se alguém tem algum sintoma, ver se precisam de alguma coisa, né? Que mesmo não tendo esse, como eu falei, contato físico, né? Há muito que a gente pode fazer ainda pelos nossos pais, pelos nossos avós, bisavós, e seja levando às vezes uma compra, deixando na porta de casa para que seja esterilizada, né, posteriormente e antes de ser levado para casa. Mas existem várias formas aí da gente conseguir manter esse contato. E é importante, né? Sabemos que tem muitos idosos que estão em casa sozinhos, não por um abandono da família, mas porque são funcionais, são pessoas que trabalham muitas vezes, são pessoas que estão acostumadas a irem ao banco, a saírem de casa, a terem, né, sua independência, mas que agora, por conta desse risco elevado nessa população, acabaram ficando distantes de seus familiares, né? Então, estimulamos que fiquem, né, em suas casas, que fiquem reservados, mas que recebam a devida atenção, né, o devido carinho aí de seus familiares, amigos e todos que se importam com essas pessoas. É isso mesmo, doutora. Agora, meu bom dia a você. E, doutora, como é que fica a situação de quem mora com idosos e precisa sair para trabalhar e depois retornar para casa? As máscaras devem ser usadas até mesmo dentro de casa? Perfeito. Assim, o ideal, né, o que a gente orienta é que seja, assim, procure, né, ficar o mais distante possível. Se conseguir, né, ficar em outro local, é o ideal. Porém, nós sabemos que muitas vezes não é possível esse distanciamento, então procurar ter o mínimo de contato possível com esse idoso, né? Então, assim, evitar abraços, evitar beijos, infelizmente, né? Até isso tudo passar. Se tiver algum sintoma, sim, né? Teve contato com alguém que tem a suspeita, né, de estar doente, né, com ter o coronavírus, o Covid, né, desenvolveu os sintomas do SARS-CoV-2. E então aí sim usar máscara dentro de casa, mas caso contrário, realmente procurar manter a distância aí de 1,5 m, 2 metros, né, entre uma pessoa e outra, não compartilhar toalhas, não compartilhar talheres, copos, né, deixar tudo separado para que haja um mínimo de fato de contato possível e o mínimo de chances de transmissão, então, aí de uma pessoa para outra. Agora, doutora, muitos idosos também desenvolvem problemas respiratórios, né? Quais os sintomas exatos que a senhora pode aconselhar a tirá-los de casa para ir direto para o hospital? Tem alguma orientação? A orientação, seguindo o que a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, assim como o Ministério da Saúde, né, tem orientado, reenfatizado bastante, é justamente a questão de, se tiver falta de ar, apresentou uma piora de um cansaço, né, a tosse seca, que nós sabemos que é um dos principais sintomas, febre, né? Não necessariamente altíssima, mas uma febre, especialmente na população idosa, que nós sabemos que já não é tão frequente, tão comum.
prestar atenção que nem sempre o idoso apresenta febre, mas às vezes pode apresentar uma confusão mental, né? O que nós chamamos de delirium, né? Então, com alteração aí do nível de consciência, isso é importantíssimo. Então, percebeu que o seu parente, né, o seu familiar apresenta algum sintoma diferente, né, está se comportando de uma forma não habitual, procurar então uma unidade de referência, né, procurar o atendimento médico para receber as devidas orientações. Ok, doutora, obrigada. E o Celso de São Mateus, no Espírito Santo, disse que tem 62 anos e ele é hipertenso. E nos pergunta o seguinte, se pode fazer caminhadas, já que está há 45 dias em casa, está se exercitando apenas dentro do apartamento. A gente tem outra pergunta parecida também, que a gente recebeu pelas nossas redes sociais, que é da Gabriela Rocha. Ela pergunta se caminhadas ao ar livre, com máscaras e mantendo a distância de segurança, né, ajuda também a aumentar a imunidade nesse caso, por causa da vitamina D também, né, o solzinho de repente, se ajuda aí a aumentar a imunidade. A gente pode linkar essas duas perguntas no caso. Perfeito. Veja, a nossa orientação continua sendo, né, como eu acabei de explicar, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, assim como o Ministério da Saúde, evitar sair o máximo de casa. Sair somente, né, aproveitar para fazer talvez aí uma caminhada quando for até o mercado, até a farmácia, né, usar esses momentos para a caminhada que eu digo, né, do sair de casa até esses locais. Não é recomendado, né, sair para fazer uma caminhada, para fazer seu Cooper matinal. Isso não está sendo preconizado, né, justamente pelo risco que a gente sabe de contaminação. Então, tomar cuidado mesmo. Nós sabemos, né, todos nós estamos confinados em casa, que é muito estressante, que é difícil, que não está sendo fácil para ninguém, mas temos que nos reinventar. Então, procurar fazer algum tipo de exercício físico, né, dentro de casa. Existem vários profissionais aí, tanto educadores físicos, fisioterapeutas, que muitas vezes estão aconselhando, estão fazendo... estão passando suas devidas orientações, né, para os seus pacientes, né, para os seus alunos, através aí enfim, da tecnologia, né, o recurso que temos hoje, através do celular ou, enfim, computador. Então, procure fazer exercício dentro de casa, né? Se tiver uma janela, tiver um terraço, procurar tomar sol, então, nesses locais, né? Mas evitar mesmo sair da própria casa. O sair de casa significa sair da porta da sua casa, né? Saiu para fora no corredor do prédio, saiu na área comum do prédio, a pessoa já tem um risco maior, né, de se contaminar. Então, procurar ficar realmente somente dentro de casa. Bom, as perguntas estão chegando, nossos telespectadores estão mandando várias perguntas. E tem uma pergunta aqui da Márcia, de Vitória, também no Espírito Santo. Ela quer saber o seguinte, se ela usar máscara e luva, ela pode sair para ver a netinha de 11 meses? Aí bate a saudade, né? Complicado. Temos uma outra pergunta também de um idoso de 81 anos do Rio, que ele diz que não sai de casa desde o dia 12 de março e quer saber os cuidados no recebimento das compras. Mas vamos à primeira pergunta da nossa colega lá do Espírito Santo. Como é que ela faz para ver a netinha de 11 meses? Então, o ideal é que realmente não veja a sua neta, né, até isso tudo melhorar um pouco mais, até termos maiores informações, né, como que até para a pandemia, né, para essa situação caótica na qual estamos vivendo, até melhorar, acredito que ainda vai demorar algum tempo, mas todo cuidado é necessário, porque nós sabemos que as crianças, felizmente, até o momento, né, não tivemos grandes preocupações com relação a elas, porque não demonstraram ter casos muito graves, né, da doença. Porém, elas podem ser transmissoras assintomáticas, né, assim como muitos de nós. Por isso, sempre importante o uso da máscara, né, seja caseira, né, mas sempre importante proteger o rosto, o nariz, a boca. E no caso, né, dessa senhora, evitar sim o contato, mas por questão que pode ser que a netinha, caso venha a adquirir o vírus, seja uma transmissora assintomática, mas desejo que não tenha nada, que não passe por nenhum problema. Segurar a saudade, não vai ter jeito, né? Tem que ficar aí, mas é um ato de amor. E a pergunta do idoso lá do Rio de Janeiro, vou refazer, ele tem 81 anos e ele diz que não sai de casa desde, então, do dia 12 de março, mas ele quer saber os cuidados no recebimento com as compras, né? E as caixas no supermercado, pagamento com cartão de crédito, como fazer? Qual a melhor forma para higienizar tudo isso, doutor?
Perfeito. O uso de luvas, né, a princípio não está indicado, porque é um risco a mais de contaminação que nós temos, né? Então, lembrar que sempre lavar as mãos, né? E hoje os mercados, né, as farmácias, enfim, todos os lugares estão disponibilizando o álcool em gel. Então, o ideal encostou no produto, né? Não vai ficar pegando o celular, não vai ficar mexendo no cabelo, não mexe na máscara, né? E assim que possível, passe o álcool gel para que higienize as mãos. Isso caso a pessoa saia de casa, né, para fazer as compras. Caso ela receba as compras em casa, né, existe um estudo, né, que foi publicado no comecinho aqui da pandemia, falando um pouco sobre o tempo, né, de vida do vírus em alguns objetos, né. Então a gente sabe que, por exemplo, mas isso foi testado em laboratório. Então é diferente, é uma condição, digamos assim, que ideal, né, diferente do que a gente vê no dia a dia. Então, sempre tomar cuidado, vale sempre o bom senso, né? Se recebeu as compras de alguém de fora, se tiver acesso aí a um álcool 70, passar um pouco de álcool 70 por cima do plástico, né, antes de retirar a mercadoria. Se recebeu uma caixa, né, pode também borrifar um pouco de álcool 70 em cima da caixa, mas a princípio, assim, abriu algum produto, né, que foi encostado por outra pessoa, que foi entregue por uma pessoa desconhecida, ou mesmo conhecida, né? Sempre importante lavar bem as mãos. O principal é isso, lavem as mãos com água e sabão, que isso já é uma excelente forma de prevenção da contaminação do vírus. Perfeito, doutora, obrigada. Conversamos agora com a doutora Luciana Palandri Caran, do HCOR. Muito obrigada, doutora, pelas suas informações e esclarecimentos aqui no Fala Brasil.